Boa noite a todos. É uma alegria podermos estar na casa de Deus, na intenção de adorarmos ao Senhor nosso Deus e de agradecermos por tudo que Ele tem feito, conforme diz o nosso prelúdio, né? Te agradeço. O que Deus tem feito por nós? Sabe que em tempos normais a gente nem sempre percebe, não? Em tempos normais a gente vai levando a vida. Quantos aqui de manhã agradecem porque levantaram de manhã? Né? E agradecem porque estão respirando, né? E agradecem porque têm a possibilidade de trabalhar, de estudar, de estar numa escola, numa universidade. Quantos aqui agradecem o fato de, em meio a uma crise mundial, estarmos vivos? Quantos comeram carne essa semana? Está bem baratinho, né? Em meio a essa... os preços subiram muito, né, de tudo. E eu percebo o seguinte: Deus tem sido bom, Deus tem cuidado de nós. Esses dias o Mateus estava pedindo oração porque ele queria um emprego, e eu já falei aqui na igreja, né? Se você não quer trabalhar, não peça para o povo aqui orar, porque Deus, o nosso Deus, Ele abre as portas. Ele não dá um emprego qualquer, Ele oferece o melhor. Ofereceu o melhor para o Carlos, né, Carlos? Ofereceu o melhor para o Mateus, ofereceu o melhor para Israel, ofereceu o melhor para a Fernanda, né? O melhor para a Marilda, o melhor para o Romildo, o melhor para a Bia. Será, Bia? Né? Para Miriam, para o Marcos, né? Que já está quase chegando a época, né, da aposentadoria. Deus tem sido bom, hein? Ofereceu o melhor para a dona Margarida, né? Minha mãe. Para o Guilherme, né, Guilherme? O Guilherme está se deleitando no serviço do trabalho dele, na área que ele quer. O Mateus na área que ele quer. O Israel aí, nesse período, praticamente só vai receber o salário, né? Não é bem assim. Tem trabalhado muito, mais em casa, né? E Deus tem sido bom, Deus tem cuidado de nós. Nós temos todos os motivos para agradecer a Deus. E hoje nós vamos falar sobre um povo que não sabia agradecer, que não sabia perceber a graça de Deus sobre a vida deles, né? Temos muitos motivos para louvar a Deus, para agradecer ao Senhor, nosso Deus. E por isso nós vamos orar. Hoje eu quero convidar a Vitória. A Vitória vai fazer oração, dando início ao culto de hoje.
pedindo que o Senhor esteja nos abençoando. Senhor, obrigado por hoje, obrigado porque podemos estar aqui orando, agradecendo, pedindo e ouvir mais da sua palavra, Senhor. Peço pelo culto que seja bom, que seja agradável, que a gente aprenda muito. E peço que esteja aqui junto com a gente, abençoando e cuidando. Amém. Amém, amém. Um motivo de gratidão é que nós temos esse espaço aqui para pregar o Evangelho. E nós vamos cantar um dos nossos hinos, que fala que a nova do Evangelho, a boa nova, a boa notícia, se faz ouvir nesse lugar. Vamos cantar, de todo o coração a nova do Evangelho. O pastor Brasil vai nos contar com seu violino. Nos faz adorar em espírito e em verdade. Esses dias eu estava vendo algo
E concordo com o que um pregador disse, que muitas vezes no culto, quem está dirigindo o louvor, ele se vê em apuros, ele quer que a igreja participe, né? Então ele diz, vamos ficar em pé, vamos sentar, abraça seu irmão, dê um sorriso para o lado, um sorriso para o outro lado, dá 3 pulinhos, levanta a mão, baixa a mão, que ele quer fazer o pessoal interagir, participar de alguma maneira, adorar, né? E a única maneira da pessoa genuinamente adorar a Deus é entendendo a norma do Evangelho. Se a pessoa compreender a mensagem, se a pessoa souber a dimensão do amor e da graça de Deus, ela vai adorar a Deus. Vai adorar em espírito e em verdade. Porque é muito diferente você ir num espetáculo onde os animadores fazem as pessoas interagir. E você ir na casa de Deus sabendo o tamanho do Deus que você adora, o único Deus, a grandiosidade dele, o Espírito Santo como ele age, o que Jesus fez por você. E se você tem consciência disso, daí você fica contrito, quebrantado, emocionado na presença do Senhor. Que se Ele prometeu se fazer presente, sempre que nós estivéssemos reunidos em seu nome. E a pergunta que fica, por que tem gente que não consegue entender e perceber isso? Porque falta uma coisa. O que falta? Falta Jesus. Falta renascer, né? A Bíblia diz que tinha um homem chamado Nicodemos, que ele era doutor da lei, isto é, ele era fariseu, né? Entendia sobre o Velho Testamento profundamente mais do que todos, ele era o intelectual da época. E ele estava na presença de Jesus, conversando com Jesus, e tentou conversar com Jesus sobre teologia, sobre as questões daquele tempo. Jesus não deu muita conversa para ele. O que Jesus falou para ele? Sabe? Quiser nascer de novo. Importa renascer. Se você não nascer de novo, você não consegue ver o rei. Se você não nascer de novo, você não consegue entrar no rei. Não adianta, o resto é coisa periférica. Em primeiro lugar, tem que acontecer o novo nascimento. Nós vamos cantar essa canção que fala sobre o novo nascimento. Vamos louvar a Deus. Importa
novo nascimento é a porta de entrada para a comunhão com o Senhor. Antes disso, é o homem natural. O homem natural não consegue entender, o homem natural não consegue compreender, o homem natural não consegue adorar, o homem natural ele tem uma dificuldade muito grande da comunhão, do convívio na igreja, porque o homem natural é um peixe fora d'água, né? Ele não está no seu meio, e a igreja é a comunidade daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, que nasceram de novo, né? Então, quando uma pessoa vem para o meio da comunidade, da igreja, ela não nasceu ainda de novo, ela fica meio tentando entender. Mas quando ela recebeu Jesus como Salvador, ela entra na comunhão do corpo de Cristo, junto com os irmãos, né? Vamos cantar mais uma canção que fala sobre a aliança do Senhor. Nós vamos louvar a Deus, porque o novo nascimento, ele faz parte da nova aliança que nos une como família do Senhor. Ainda sobre a aliança que nos une como irmãos, vamos cantar essa canção. Sabe, nessa pandemia, nós temos dificuldade, né, de nos abraçarmos, até o cumprimento tem sido com o cotovelo, né, pastor? Batendo o pezinho, se bem que a gente não tem aderido muito, né, a esse cumprimento do cotovelo, mas essa canção aqui, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, fala de estarmos juntos no coração, né, no espírito. Temos uma unidade relacionada à nossa fé que nos une. Vamos cantar essa canção. E um dia
em aliança, o que nos vem à cabeça modernamente hoje? Casamento, né? Casamento. Os irmãos sabiam que a figura mais usada no Antigo Testamento para falar do relacionamento entre Deus e o seu povo foi a figura do casamento? Aparece lá no Antigo Testamento diversas vezes. E há um casamento entre o povo de Deus, o povo de Israel, e o Senhor Deus, né? Uma aliança que é feita. E muitos dos profetas falaram em termos disso, de casamento. E quando o povo de Deus partia para a idolatria, como que era chamado isso no Antigo Testamento? Infidelidade. Infidelidade conjugal. Porque tendo um relacionamento com Deus, eles se envolvem com Baal, eles se envolvem com ídolos das nações, e adoram, e Deus ficava indignado com isso, e aquilo era motivo para se quebrar a aliança. Mas todavia o Senhor sempre agia de alguma maneira para tentar trazer novamente o seu povo para a aliança, para junto de si. O livro de Oséias é um livro que fala basicamente sobre isso, né? O profeta Oséias, ele se casa com uma mulher adúltera, que lhe dá filhos de prostituição, e naquele casamento do profeta Oséias, há uma figura do relacionamento entre Deus e o seu povo. Que coisa terrível, né? Essa visão forte que havia no Antigo Testamento. E Deus busca, então, do seu povo fidelidade ao Senhor, né? Mesmo nos momentos difíceis, o povo de Deus tem que ser um povo fiel. Vamos cantar mais uma canção que fala dos momentos difíceis, mas que nesses momentos podemos recorrer e clamar pelo nome de Jesus. Que na vida pensamos em voltar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos no nome de Jesus, e clamamos no nome de Jesus, e clamamos clamar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama ao Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
nós temos esse mecanismo, clamar o nome do Senhor, pedir pelo Senhor, quando estamos nos momentos difíceis, né? Nós vamos orar agora. Eu me lembro do Anderson, né, que ele faleceu e deixou a família, mulher e 2 filhos, né? Então vamos orar pela família do Anderson, pelos seus filhos, pedindo a graça de Deus, a sustentação nesse momento difícil, né? Nós estamos num período em que muitas famílias estão padecendo essas dificuldades e o povo de Deus ele deve ser o suporte de misericórdia, de amor, de oração para essas pessoas que sofrem e que estão sofrendo esses momentos difíceis. Em especial essa viúva, né, que tem agora a responsabilidade do sustento da sua família, sozinha, né? Que Deus esteja abençoando essa vida. Outros pedidos também, né, que têm sido continuamente mencionados, né, em relação àqueles que sofrem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos recorrer ao Senhor, podemos chegar à Tua presença, sabendo, ó Deus, que seremos recebidos e seremos acolhidos pelo Senhor. Obrigado porque se clamamos o nome do Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor responde, clama a mim e responder-te-ei. Por isso estamos diante da Tua presença neste momento. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe. Queremos pedir que o Senhor abençoe a igreja para que nós sejamos, ó Deus, um vaso de bênção, um vaso de honra e que possamos ajudar também aqueles que têm passado por sofrimentos, por dores. Peço agora pela família do Anderson, ó Deus, pelos seus filhos. Peço que o Senhor providencie o sustento, o desenvolvimento, o crescimento, a saída, ó Deus, para esse momento difícil. Que o Senhor esteja abençoando aquele lar, que toda aquela dor, que todo aquele sofrimento, que o Teu Espírito Santo esteja consolando aqueles corações, ó Deus, e que eles possam perceber que não estão sós e que tem a Tua presença e a Tua graça abençoados, ó Deus. Pedimos por todos os que sofrem, por todos aqueles, ó Deus, que neste momento estão em hospitais, estão internados, estão amedrontados, estão deprimidos, estão angustiados. E lembro agora daquele adolescente com medo da morte, aquele adolescente que perdeu o pai e que agora está numa crise tão profunda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo o alcance, que a Tua graça o alcance, que o Seu poder se manifeste e transforme, ó Deus, essa situação, essa vida. Esteja abençoando, ó Deus, derramando graça sobre todas essas pessoas. Nós te pedimos isso. Continue protegendo a Tua igreja, nos guardando, Senhor, de todos os males e perigos. Que possamos ter, ó Deus, essa proteção do Senhor durante todo esse tempo. Que a Tua graça esteja sobre cada família da Tua igreja. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Essa canção, ela fala sobre a unidade do povo de Deus e o fato de que quando o Espírito Santo opera, as coisas acontecem no meio do seu povo, em termos de unidade, de bênção, de milagres, porque o mesmo Deus que nós vemos revelado no livro de Atos é o Deus que opera hoje, ainda no nosso tempo. Vamos cantar. Da multidão dos que creram, era
abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Malaquias. Mantenha a sua Bíblia aberta lá no livro do profeta Malaquias, a partir do primeiro capítulo. Esse texto para hoje também foi uma pergunta de Israel sobre o livro, né? E antes que alguém se escandalize com o título da mensagem, Malaquias e o divórcio do povo de Yahvé, povo de Deus. A questão é que o casamento, como falamos, era uma figura analógica. O povo de Deus no Antigo Testamento era considerado casado com o seu Senhor. E o divórcio traz a ideia de uma ruptura. E o porquê dessa ruptura nós vamos entender no decorrer do estudo do livro do profeta Malaquias. Para nós entendermos, é importante sabermos que Malaquias é o último livro da Bíblia, né? do Velho Testamento. E entre o livro do profeta Malaquias e o livro de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, tem um período chamado período interbíblico de 400 anos. Então aquela folhinha no meio da Bíblia, aquela folhinha em branco, ela representa um período de 400 anos, né? E ele está colocado ali naquele lugar como último. E daí é um silêncio de 400 anos. E no livro do profeta Malaquias, acontece que o povo estava voltando do exílio, ou tinha voltado do exílio, e estava reconstruindo a sua nação. Agora, quando começa o Novo Testamento, o povo já é subjugado pelo Império Romano. Então, muita coisa aconteceu nesses 400 anos, né? Por isso que parece meio descontinuado, né? Malaquias é uma situação histórica e Mateus já é uma outra situação histórica por causa desse período grande de 400 anos. Vamos iniciar então lendo o início do texto. Diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Esse livro de Malaquias começa dizendo que é um peso, que é uma sentença contra Israel, povo de Deus, por intermédio de Malaquias. A palavra Malaquias necessariamente não precisa ser o nome de um profeta, porque significa mensagem de Deus, ou mensageiro de Deus. Talvez seja só a indicação que Deus tinha uma mensagem para aquele povo. Naquela época, era um povo que tinha voltado do exílio e tinha começado a reconstruir a sua nação,
o seu templo, a sua religião. Do exílio até Malaquias tinha se passado mais ou menos 100 anos. Estava lá o povo reconstruindo ainda a sua nação. E Deus, ele diz: olha, tem uma palavra pesada para vocês. E a palavra era a seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Nós começamos o culto hoje agradecendo, né? E dizendo assim que às vezes a gente não se lembra de como Deus tem sido bom, né? E esse é o mal daquele povo, porque Deus disse assim: eu tenho amado vocês. E o povo olha para Deus e diz: mas no que? Nós não estamos vendo nada. A gente só tem sofrido, a gente só tem se angustiado, nós só temos passado por problemas, e são guerras, e teve lá o exílio, e agora nós somos uma nação pobre, e a gente está aqui lutando. Como é que Deus tem amado a Israel? E quando a gente pensa na história do povo de Deus, a gente fica pensando nos eventos do amor de Deus, né? Isto é, Deus amou já na criação, por ter feito o homem. Daí faz uma aliança de não destruir mais a terra através do dilúvio. Apesar do povo ter pecado e as intenções e as manifestações do coração do povo ter sido terrível, Deus amou quando formou aquela nação, né? E deu aquela promessa a Abraão, na libertação do povo do Egito, e daí deu leis para aquele povo, nas manifestações contínuas no deserto. Como é que era a manifestação no deserto? Deus coloca uma nuvem para orientar o povo quando deveria ir, quando deveria parar, uma coluna de fogo à noite. Deus dava maná todo dia, não é isso? Fazer com que saísse água da rocha naquele período. Mandou codornizes, fez tantas coisas. Depois da entrada da terra prometida, Deus faz com que as muralhas de Jericó caiam, o povo entre naquela terra prometida. Manifestação de amor, né? E de graça. Depois, quando eles entram na terra prometida, o que acontece? Deus manda juízes, né? E o ciclo dos juízes era assim: o povo pecava, Deus mandava um juiz. Daí, enquanto aquele juiz estava vivo, o povo se mantinha com Deus. Daí morria o juiz, o povo pecava, daí Deus mandava um outro juiz. Daí, enquanto aquele juiz estava lá junto, o povo se mantinha. Daí o juiz morria, o povo pecava, e daí Deus mandava outro juiz. Se os irmãos lerem o livro de Juízes, basicamente é esse círculo vicioso. É o povo pecando e Deus manifestando amor, mandando um juiz. E depois, na concessão de juízes, depois Deus era o rei do povo. E daí o povo dizia assim: nós não queremos o Senhor como rei, nós queremos um rei humano. E daí Deus concede um rei escolhido pelo povo, que seria o rei Saul, que era um mau rei. Depois Deus concede Davi. E daí o povo continuava não percebendo o amor e a graça de Deus ali. Mandou profetas, os profetas puxavam a orelha para colocar o povo no caminho. Daí aconteciam os cativeiros, né, como consequência do pecado do povo, mas Deus nos libertava do cativeiro. E agora acontece o que? A restauração de novo da nação. E daí eles constroem de novo o templo, e daí eles estabelecem de novo sacerdotes e líderes. Tudo isso era Deus manifestando graça, apesar da iniquidade do povo. O que acontece é o seguinte: o livro de Malaquias, logo nos primeiros versículos, há um resumo do livro, né, falando Deus conversando com o povo sobre o seu amor, mas a afirmação principal do livro. O livro trata do fracasso de Judá e Israel
em relação à sua aliança com Deus. Este é o último livro do Velho Testamento para dizer o seguinte: vocês fracassaram. Porque se nós lermos, é interessante a gente ler o Antigo Testamento. Se nós fôssemos resumir o Antigo Testamento, como que seria? Deus manifestando amor, o povo pecando e caindo, e Deus restaurando, e daí o povo peca e cai, e Deus restaura, e agora no caso do livro do profeta Malaquias, o povo voltou de novo do exílio, e Deus diz, vamos reconstruir. E o povo novamente se mostra um povo que não faz jus àquela aliança. Basicamente, é a manifestação do fracasso daquele povo. O primeiro fracasso que é mostrado no livro de Malaquias é o fracasso nas manifestações de culto desse povo, do povo da aliança. E Deus, Ele pega e dá uma chamada: olha, vocês fracassaram no que diz respeito ao culto. E olha, irmãos, eu fico aqui admirado, porque todo o Velho Testamento está mostrando, passo a passo, livro a livro, o fracasso do homem na velha aliança em relação a agradar a Deus. Por mais que se levantassem homens de Deus, que falassem a palavra de Deus, a maioria do povo só fracassava. A maioria dos sacerdotes só fracassaram. E agora, no último livro do Velho Testamento, Deus começa dizendo assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Cada vez que Deus puxava a orelha, o povo respondia retrucando e dizendo: mas em que nós temos feito isso? Começa Deus dizendo: eu amo vocês. E o povo diz: mas em que? Bastaria olhar para a história. E agora Deus está dando uma chamada no povo e no sacerdote, e dizendo: olha, vocês não estão me honrando, vocês estão desprezando o meu nome. E a resposta é: mas em que? E Deus continua dizendo: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Como que era o culto no Velho Testamento? O culto no Velho Testamento eram oferendas. Ofereciam as primícias, ofereciam os dízimos, ofereciam os animais. Essa era a adoração no Velho Testamento. Era assim o culto. E Deus está dizendo: olha, eu não estou me agradando disso, porque o que vocês estão me oferecendo é coisa imunda. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Ou quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim: olha, quando for oferecer algo, tem que ser o melhor, e tem que ser aquilo que Ele, o Senhor, pediu. E aquele povo estava tratando como coisas secundárias as coisas de Deus, oferecendo o pão levedado, que não era permitido, oferecendo o animal não o perfeito, porque aqueles animais do Antigo Testamento que eram oferecidos representavam Cristo, o sacrifício perfeito.
E eles estavam oferecendo o coxo, estavam oferecendo o animal cego. E Deus ainda diz: agora, pois, eu suplico, peça a Deus que Ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está dizendo que mais importante do que a oferta é o ofertante. Porque você oferece algo, mas se não for oferecido ao Senhor com integridade de coração, Ele não aceitará a sua pessoa, porque antes da oferta vem a expressão interior do ofertante a Deus. E ele continua dizendo: quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde ou em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta já começa a dizer que haveria uma nova vertente no culto que atingiria os gentios. Quem são os gentios? Todos os povos que não são judeus. Deus está dizendo: olha, o povo de Israel não atendeu à expectativa. E agora estou me voltando para os gentios, que seria o povo da igreja, a partir de Cristo. E ele diz ainda: mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, o seu produto, isto é, sua comida é desprezível, e dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. O profeta Malaquias começa dizendo: olha, está todo mundo errado. Primeiro, a oferta do povo. O povo entregando aquilo que não era perfeito e que não condizia com a palavra do Senhor. A segunda coisa, a ministração da oferta, porque caberia ao sacerdote dizer: não, com essa oferta, esse animal coxo, esse animal cego, esse pão imundo, você não vai entrar com isso no templo, na casa de Deus. Quando os profetas de Deus, os sacerdotes de Deus, os ministros do Senhor aceitam qualquer coisa como adoração a Deus e serviço a Deus, eles também estão incorrendo em erro terrível. Então, a primeira palavra do profeta Malaquias é sobre o culto e a entrega daquele culto do Velho Testamento, cheio de equívocos e erros e pecados e máculas, e a aceitação do sacerdote em relação a isso. Tanto que o segundo fracasso que ele condena é o fracasso da classe sacerdotal, né? O povo estava errado porque desprezava o Senhor com as suas ofertas, com a sua adoração. E a classe sacerdotal estava errada porque não estavam à altura daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. Por isso que diz assim: agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Se não ouvirdes
E se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. A segunda reprovação do profeta Malaquias, primeiro o povo e o fato dos sacerdotes aceitarem aquela oferta torta do povo. E o segundo é o próprio ministério sacerdotal, porque o profeta diz assim: eis que reprovarei a vossa semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos e esterco das vossas festas solenes, para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos sabem que o sacerdócio estava na tribo de Levi, né? Deus tinha estabelecido uma tribo, queria cuidar das coisas de Deus, do ministério. E aqueles sacerdotes tinham quebrado os padrões e os parâmetros do ministério e do sacerdócio. Até o ponto que o profeta chega a dizer que quando eles ofereciam aquilo ao Senhor, é como se eles estivessem esparramando o quê? No rosto? Esterco. Sabe que hoje em dia acontece isso também, né? Depois nós vamos ver. Quando um pregador entrega uma mensagem que não é a mensagem de Deus, cheia de heresias, ele tão somente está passando esterco na própria cara e passando esterco na cara do povo. Por isso que a gente fala tanto sobre as heresias, sobre as seitas. Quando você vai lá numa igreja para cultuar e o pregador, ele foge da palavra de Deus e está anunciando uma heresia, ele está oferecendo esterco. O próprio esterco que está manchando todo o seu rosto. Essa é a figura do profeta Malaquias. Então, olha que coisa perigosa não ter o conhecimento da palavra de Deus. O profeta ele continua dizendo: minha aliança com eles, com Levi, foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. O profeta está lembrando, em nome do Senhor, como era o início, quando ele chamou Levi e a tribo de Levi para o sacerdócio. Nós temos todo o livro de Levíticos que trata de cada detalhe de como que deveria ser o culto a Deus naquela aliança. Ele continua dizendo: a lei da verdade esteve na sua boca, e iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós, está se referindo aos sacerdotes, vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Irmãos, isso aqui é muito sério e cabe para nós também hoje, Pastor Brasil. Nós que fazemos parte de uma nova aliança e somos ministros da reconciliação e ministros da nova aliança, também temos o Novo Testamento como base daquilo que nós devemos anunciar. E quando nós nos desviamos daquilo que está revelado no Novo Testamento, nós estamos simplesmente oferecendo esterco para o povo, assim como estava acontecendo naquela época do profeta Malaquias.
E eles diziam assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Ali havia uma quebra da aliança. Por isso que o próximo tema de Malaquias é o terceiro fracasso. Então, o primeiro fracasso do povo que oferecia coisas ruins, o coxo, o aleijado, o impuro. O segundo fracasso do sacerdócio, que oferecia fezes ou esterco ao povo. E o terceiro fracasso é o fracasso no casamento entre Deus e seu povo. Infidelidade e divórcio. Eu acho muito engraçado, né? As crianças aqui da igreja já sabem isso. Que texto tem que ser lido como? Dentro do contexto. Então o pessoal tira esse texto, nós vamos ler agora do contexto, e sai por aí dando de dedo falando dos divórcios, né? Que Deus odeia o divórcio, essas coisas assim. Na verdade, dentro do contexto, aqui está se referindo ao fato de Judá, a nação, ter sido infiel. E diz assim: Judá tem sido desleal. Em algumas versões aparece infiel. E a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O que acontece? O povo de Deus foi infiel, o povo de Deus adulterou, o povo de Deus se envolveu com idolatria, o povo de Deus agiu de forma aleivosa dentro da casa de Deus, dentro do templo. O povo de Deus, com a anuência dos seus sacerdotes, ofereceu a Deus aquilo que Deus não queria. O povo de Deus quebrou a aliança. E diz assim: o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela, e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Então, o que vela, o que responde e o que apresenta. Aqui está o povo, aqui está o que recebe a oferta, aqui está o sacerdote que apresenta. E tudo aquilo era considerado aos olhos de Deus como infidelidade ao Senhor. Diz assim: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Irmãos, aqui é a mesma figura que o apóstolo Paulo usa lá no capítulo 6 de Romanos, para falar da igreja e de Deus e do casamento, aonde morre um. Quem que morreu? Jesus, certo? Para que a igreja que estava casada com o pecado pudesse agora ser do Senhor. Está aí, está lá em Romanos. E aqui Deus usa a mesma figura. Deus está dizendo assim: Israel, casado com o Senhor Deus de Israel, é infiel e quebra a aliança. E ele diz: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, um povo para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio ou divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras
E ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom os seus olhos, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Aqui acontece exatamente o divórcio. Aqui é descrito figurativamente o fato de que Judá foi infiel. E o Senhor indignou-se. Só que quem tomou a iniciativa desse rompimento foi Judá, por causa da sua infidelidade. Então nós encontramos aqui 3 coisas, desde o começo. Eles falharam como povo, o sacerdócio falhou e a nação falhou na aliança com Deus. E o que vai acontecer agora? Qual seria a solução para esse problema? A solução, também apresentada no livro de Malaquias, é uma nova aliança. Uma nova aliança que consiga equacionar tudo isso e restaurar tanto os judeus que foram infiéis, quanto os gentios, transformando num só povo. E daí aparece aqui, no capítulo 3, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quem seria esse? João Batista, né? Olha aqui, ó, como há uma transição perfeita entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? João Batista, que ele é o quê? Aquele que prepararia o caminho do Senhor. Ele é o precursor, né? E aqui, ó, depois do povo ter falhado, dos sacerdotes terem falhado, da aliança ter sido rompida. Por isso que é um absurdo hoje alguém se submeter à velha aliança. Daí Deus diz: eu vou resolver isso. E eu vou resolver resgatando Israel também. E daí vem a promessa: eis que envia o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem que é o Senhor? Jesus. A quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é maravilhoso, porque Deus está resolvendo todo aquele problema, tudo que não foi conseguido em todo o Antigo Testamento. Agora Deus diz: divórcio, tudo bem, mas eu vou fazer agora uma nova aliança. Vou mandar o Elias, vou mandar o meu filho, para que tudo se faça novo. E diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Por quê? O povo de Israel era impuro. Para que serve o fogo do ourives? Para purificar. Deus tinha a intenção de purificar aquela nação, apesar de terem sido infiéis. E esse que viria, que é Jesus, seria também o sabão dos lavandeiros, para limpar completamente. E diz ainda: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará quem? Os filhos de Levi. Porque o trabalho que seria feito por Jesus seria para purificar o povo, mas também purificar os sacerdócios, os filhos de Levi. E os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Numa tacada, o Senhor iria purificar o povo todo e purificar o sacerdócio.
completamente. Por quê? Porque haveria uma transição do sacerdócio levítico para o sacerdócio qual? Não lembra? Do sacerdócio levítico para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estudamos isso no livro de Hebreus, né? E haveria então justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável agora ao Senhor, né? Como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista no seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Que a justiça viria então, através da nova aliança, na prática. Porque um coração transformado por dentro, ele não precisa de leis externas. Se a lei estiver dentro dele, ele será correto, ele será justo. Seja com o diarista, aquele que trabalha por dia, né? Seja com a viúva, seja com o órfão, não andando em feitiçarias, não andando em idolatria, não jurando falsamente, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso é extraordinário. Deus resolveu aquele problema, sabe? Nós temos no Antigo Testamento quantos livros? No Velho Testamento, 39, né? Todos eles dizendo que o homem não consegue cumprir a lei de Deus. Todos eles dizendo que o homem está abaixo do padrão de Deus. Todos eles dizendo que o homem é incompetente diante de Deus. Todos eles levando a um divórcio, a uma quebra de aliança. Todos eles Deus manifestando amor e graça. E os homens olhando para o amor e para a graça de Deus e dizendo, não, nós não queremos. Todos eles mostrando que o homem é corrompido. Todos eles mostrando que o homem é pecador. Todos eles mostrando que o homem está distanciado e separado de Deus. Não existe um livro no Velho Testamento que diga que o homem conseguiu agradar a Deus. Alguns fatos esporádicos, surgem alguns heróis, mesmo esses heróis cheios de defeitos. Qual que era o homem segundo o coração de Deus mesmo? Davi adulterou? Hã? Sim. Davi cometeu homicídio? Hã? Sim. Davi era um homem perfeito? Não. A lei consegue aperfeiçoar alguém? De jeito nenhum. Por isso que esse versículo é importante, diz, ó, eu, Senhor, não mudo. É por isso que eu ainda vou restaurar esse povo. Só que ele restaura o povo, os filhos de Jacó, através da nova aliança, que restaura também os gentios em Cristo. Finalmente, o livro do profeta Malaquias, ele diz assim, o remanescente fiel será absorvido pela nova aliança. O que é o remanescente fiel? O remanescente fiel é aquele povo do Velho Testamento que acreditou, que creu, que teve fé na promessa. Sabe? Eles não foram salvos pela lei. Tem gente que pensa que no Velho Testamento a pessoa é salva pela lei e no Novo Testamento é pela graça. Não. Deus só tem uma maneira de salvar. E aqui se manifesta o fato de que o remanescente, que são aqueles poucos que creram, que confiaram, que olharam pela fé para a frente, para Cristo, seriam absorvidos pela nova aliança. Por isso que lá no livro de Hebreus tem a galeria dos heróis da fé. Pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé, quem mais? Moisés, pela fé Jefté, pela fé Raabe. Existe um remanescente.
Mas todos aqueles que tentaram se justificar, não pela fé, mas pela lei, se perderam. Mas o Senhor, que não muda, absorveu o remanescente fiel. Por isso que diz assim, ó: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Ninguém consegue guardar. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E o profeta então volta a colocar e a jogar na cara do povo a incapacidade deles de obedecer a Deus. Este versículo aqui é muito mal usado, tá? Mas nós vamos falar sobre ele dentro do contexto, como deve ser, né? Porque Deus, Ele está dizendo: vocês não me obedeceram de fato. Vocês foram desleais. Desde os dias dos vossos pais, vocês, quebraram tudo, por mais que vocês tentassem. E para provar esse ponto, o Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. É que o povo de Israel tinha que entregar dízimos e ofertas. E dízimo e oferta não é o que a gente imagina hoje em dia, né? Eram agricultores, né? Eram pessoas envolvidas com agropecuária. Então eles tinham que entregar aquilo ao Senhor, junto com as suas ofertas e sacrifícios, porque o culto a Deus era a manifestação externa, era através da entrega de ofertas. E Deus está dizendo: vocês nisso não me obedeceram, vocês me roubaram, porque quando vocês dão um aleijado, quando vocês entregam o coxo, quando vocês vêm trazer comida estragada no meu templo, vocês estão me roubando. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Está falando aqui para o povo de Israel. E daí ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por que precisava ter mantimento na casa de Deus? Para sustentar o órfão, a viúva, o estrangeiro, o sacerdote. Eles tinham que comer, eles tinham que se alimentar. E o templo, que era a casa de Deus, era um lugar de armazenar essas coisas para abençoar os pobres da terra. E Deus fala assim: traga mantimento, traga os dízimos, traga a sua oferta e faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. E por causa de vós repreenderei o devorador. O que é o devorador? Eram as pragas, era a locusta, o gafanhoto. Repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Existem grupos que dizem que o devorador é um demônio. Na verdade, não é o demônio que vai lá comer a tua comida no armário. O devorador para a nação de Israel, que era uma nação agrícola, eram as pragas, eram os gafanhotos, eram aquilo que atacava e destruía. E o povo estava sendo amaldiçoado porque não estava sendo fiel ao Senhor. E diz assim: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todavia, o que acontece? As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Era isso que estava no coração daquele povo. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam.
Daí Deus fala do remanescente agora. Apesar do povo ter aquele coração, o remanescente permanecia fiel. Diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui é uma profecia sobre a nova aliança, que é a única que pode promover a justificação real, estabelecer a justiça de Deus e fazer do homem um novo homem. Bom, eu espero que nós tenhamos entendido o livro de Malaquias. São 4 capítulos e a gente está tentando vencer nesse período, né? De tempo curto que temos. Mas a ideia do livro de Malaquias é dizer que o povo fracassou, não conseguiu cultuar a Deus com todas aquelas leis levíticas. O sacerdócio fracassou, não conseguiu apresentar a Deus o que Deus pediu. Deus percebe que o povo fracassou na aliança, porque o povo quebrou a aliança, não foi Deus que quebrou, foi o povo. E Deus promete a nova aliança e diz que vai mandar Elias, e que seria o precursor para a vinda do seu filho, que promoveria a verdadeira purificação. Então, ainda no livro do profeta Malaquias, nós temos um itinerário. Todo mundo sabe o que é itinerário, né? E o itinerário é: primeiro vem Elias, depois vem Jesus, e daí se estabelece um novo povo, que é a igreja. E essa igreja, ela é o povo de Deus unificando o remanescente do Velho Testamento e os gentios num só povo, que hoje nós conhecemos como o povo de Deus na terra. Deus não tem 2 povos, Deus só tem um. Nós já falamos sobre isso. Isso nós encontramos aqui, diz assim: porque eis que aquele dia, que é o dia que nós vivemos hoje, tá? Vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem que é o sol da justiça? Nós encontramos isso, né? Descrito. Jesus é o sol da justiça. Para vós nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem que é o profeta Elias, será? Alguém sabe? João Batista. Né? Como é que nós sabemos que esse profeta Elias, profetizado aqui, é o João Batista? Não que seja o mesmo, mas é uma tipologia, né? Porque alguém falou que era. Quem que falou? Jesus. Sabe por que Jesus falou que era? E diz que João Batista diz assim: ele converterá o coração dos pais, Israel, ao coração dos filhos, os gentios.
e o coração dos filhos ao coração dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus cria um povo só, né? Uma vez, os discípulos perguntaram para Jesus, e os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério, isto é, necessário, que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu assim, e disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que Deus falara de João o Batista. A palavra de Malaquias, irmãos, já se cumpriu, e nós vivemos essa aliança. Eu queria concluir dizendo aos irmãos o seguinte, que é estultícia, que é loucura. Depois de nós vermos todo o Antigo Testamento, o povo tentando cumprir todos aqueles preceitos e não conseguindo. Daí quando Jesus vem 400 anos depois de Malaquias, o que estava acontecendo lá? Os fariseus hipócritas querendo que o povo cumprisse tudo aquilo. E Jesus diz: fariseus hipócritas. E João Batista dizia: raça de víboras. E Jesus chega, estabelece a nova aliança. É estultícia querer viver debaixo da lei, porque é a continuidade do esparramar das fezes na cara do outro. Porque aquilo que realmente purifica, só em Jesus e na nova aliança. O livro de Malaquias traz uma visão completa. Está bem ali no lugar certo, último livro, para que a gente entenda que o nosso olhar agora se volta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara, o Senhor revelou de forma tão precisa, para que todos nós pudéssemos compreender a grandiosidade do Evangelho, a grandiosidade da boa notícia e das boas novas, o fato de agora nós estamos em Cristo, o fato de que agora a lei do Senhor está escrita no nosso interior, no nosso coração. Muito obrigado, porque a reprovação dos judeus causou a recepção dos gentios, para que assim fosse formado um novo povo, que é a Tua igreja. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Obrigado pela completude da Tua palavra, no Velho e Novo Testamento. E obrigado porque hoje podemos experimentar ser o povo da nova aliança, o povo que pertence a Ti. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu convido o grupo de louvor que vem à frente. Tudo isso aconteceu porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Mas acho que eu vou mudar a música. Será que mudo? Me deu vontade de cantar novamente a nova do Evangelho, porque na verdade o livro do profeta Malaquias, ele é apenas um resumo do Evangelho. Se alguém não entende o Evangelho, está ali, ó.
para nós entendermos. A reprovação de um povo e seu divórcio causou a introdução de um novo povo, um povo que agrada a Deus. É outro hino, só um pouquinho. Esse daqui. Vamos cantar com todo o vigor o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, e quem veio preparado para entregar dízimos e ofertas poderá consagrar ao Senhor. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, se agrada ver amor, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que vai durar para todos, sempre a quem houver ouvir. Na vida o pão eu sou, satisfeito ficarás, teus pecados e tua alma em paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho ora vem nos avisar do perigo grande grave para quem se descuidar. Salvai-nos desde já, não vos demores então, não virem os nossos olhos ao fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se nos dão, nós perfeitos Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé, lembrando que quarta-feira estaremos orando ao Senhor aqui juntos por todas as famílias, né? Eu costumo falar que é como um guarda-chuva, assim, ó, os que estão protegidos, porque nós podemos sair da graça, mas nós podemos nos mantermos unidos em graça.
E oração veio assim como um grande guarda-chuva que vai atingindo todo o nosso povo, né? Um povo que ora, que busca ao Senhor. Então, na quarta, no sábado, nosso louvor, e domingo, culto em adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos agora nesse início de semana a proteção do Senhor, os cuidados do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada um dos irmãos. Amém. Que o Senhor esteja protegendo dos perigos, protegendo dos acidentes, ó Deus, protegendo da violência urbana, protegendo das enfermidades, ó Deus, protegendo-nos, ó Deus, a todos dessa pandemia, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um dos nossos filhos, dos netos, enfim, que a nossa família seja cercada, ó Deus, cada família da tua igreja, cercada com um muro de fogo, conforme diz a tua palavra, ó Deus, protegida e guardada por ti. Nós te pedimos isso, Senhor. Esteja abençoando no trabalho e nos estudos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.